até naquele texto da Bíblia lá, que o Senhor falou para Samuel falar para o rei Saul: olha, você vai lá e extermina os amalequitas, esta é a minha ordem. E Saul foi lá e não cumpriu a ordem do Senhor, e não exterminou os amalequitas. Ele poupou o melhor das ovelhas, ele trouxe o rei. E quando Samuel chegou, Saul logo foi falar para Samuel: olha, eu obedeci a palavra do Senhor. E Samuel falou para ele: que balido é esse que eu estou ouvindo dessas ovelhas aí? Falou: esse balido é o povo resolveu poupar o melhor das ovelhas para oferecerem sacrifício para Deus. Sabe, eles quiseram oferecer uma ovelha boa para o Senhor. E o profeta falou para ele: olha, o Senhor não tem mais prazer que eu obedeça a sua palavra do que em sacrifício. O Senhor não tem prazer em sacrifícios, o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Se o Senhor falou para ir e fazer isto, era isto que o Senhor esperava de você. Mas agora o Senhor rejeitou a sua vida, o Senhor rejeitou você porque você desobedeceu. E ele falou: porque a desobediência, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então olha só, para Deus é importante obedecer, não apenas ouvir, não apenas saber, não apenas conhecer as Escrituras. Meu amado, você pode ficar 30 anos dentro de uma igreja e conhecer a palavra, e ter estudado na escola dominical, e ter lido os textos da Bíblia, e tem coisas na sua vida que você não obedece até hoje. Sabe, queridos, o coração, Deus conhece o nosso coração, desejo. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, eu quero descobrir qual é a tua vontade para a minha vida, o que é que o Senhor quer que eu faça, e fazer aquilo, e obedecer aquilo. Ainda que você perca coisas, ainda que você perca pessoas, ainda que você perca amigos, o Senhor Jesus falou: aquele que me ama guarda a minha palavra, aquele que me ama guarda aquilo que eu falo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas às vezes a gente está tão acostumado com igreja, que a gente às vezes não se importa com a obediência. A gente acha que Deus não liga para isto. Afinal, eu obedeço 30%. Tem gente que não obedece nada. Afinal, eu comparo a minha vida com os outros. Eu não comparo a minha vida com as Escrituras. Eu não penso: eu quero agradar a Deus, não importa os outros. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e veja na minha vida algo que o agrade. E quando o Senhor olhou, Ele falou: olha, o santo, eu sou verdadeiro, eu sou aquele que tem a chave, que abre, ninguém fecha. Olha, eu conheço as tuas obras, que você tem pouca força, entretanto você guardou a minha palavra. Isto para Deus traz a bênção do Senhor. Em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos da obediência. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, se você tiver cuidado em obedecer a palavra de Deus, Deus falou: todas estas bênçãos virão sobre a tua vida e vão te alcançar. Muitas vezes nós oramos e nós falamos: Senhor, me abençoa, mas Deus abençoa a obediência, meu amado. Deus abençoa o obediente, meu querido. Muitas vezes nós queremos as coisas de Deus e achamos que por nós irmos à frente, recebermos uma oração, que tudo vai mudar em nossa vida. Mas na verdade o que o Senhor quer é que se obedeça a sua palavra, que você descubra. Talvez você seja novo convertido, você começa a ler a Bíblia e você começa a ler alguma coisa que Deus fala, por exemplo: olha, não mentirás, e você fala: puxa, eu preciso obedecer isso daí. E aí você está tão acostumado a mentir que você vai errar várias vezes você vai falar mentiras, várias vezes você vai até pensar: bom, todo mundo mente, não é impossível não mentir. Há mentiras que são importantes na vida, todos precisam mentir em algum momento. Não, queridos, quando você quer obedecer a Deus, você fala: não importa os outros, não importa se aquele mente, se aquela mente, se aquele outro mente. Senhor, eu não quero mentir, eu quero agradar ao Senhor. O Senhor quer que a minha palavra seja sim, sim, não, não. O Senhor quer que eu faça desta maneira. Eu sei que às vezes você pode errar, mas aí você vai lá e peça perdão: Senhor, me perdoa. E Deus sabe que a disposição do teu coração sempre foi de obedecer e não colocar panos quentes, não colocar desculpas. Não, eu não faço isto por causa da tal pessoa, eu não faço isto porque a outra pessoa também não faz. O que importa para Deus é você, meu querido. O Senhor diz aqui para esta igreja: eu sei que vocês têm pouca força, entretanto, guardaste
a minha palavra. Segunda coisa, não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Então me fala de lealdade. Não negaste o meu nome. Vocês confessaram o meu nome diante das pessoas. Não se envergonharam. Não negaram diante da perseguição. Esta cidade aqui, ela se transformou numa cidade romana. E lá eles fizeram, como naquela época muito se fazia, templos para deuses. Havia lá o templo para César. César, esta cidade, no começo da era cristã, ela sofreu um terremoto tão grande que destruiu uma boa parte da cidade. César os livrou de pagar impostos. Em homenagem a César, eles fizeram um templo. Eu até coloquei lá no meu Instagram uma foto de algumas colunas. Aquelas colunas eram de um templo construído por volta do ano 600 depois de Cristo. Não era desta época aqui, mas nesta cidade havia templos, havia adoração a César, havia adoração a outros deuses, mas eles não tiveram medo, eles não negaram a Jesus, eles falaram, Jesus é o Senhor da minha vida, e de alguma maneira o Senhor os livrou da morte, o Senhor os livrou de sofrer determinadas coisas, porque eles foram firmes em confessar, em não negar ao Senhor. E muitas vezes nós negamos ao Senhor, nós negamos a nossa fé, apenas porque nós não queremos desagradar alguém, apenas nós não queremos, porque nós não queremos desagradar um amigo nosso, porque ele vai nos deixar se nós falarmos do Senhor, porque no meio do nosso trabalho, as pessoas tem pessoas que não acreditam em Deus, então eu vou negar ao Senhor, eu não vou falar nada de Jesus para ninguém, mas o Senhor fala para esta igreja, olha, eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês foram obedientes, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, vocês foram leais a mim, e a gente é tão difícil achar gente leal ao Senhor, é tão difícil achar alguém leal ao Senhor, tão difícil achar alguém que confesse a Cristo, às vezes que não tem vergonha de quando questionado a respeito da sua fé, fala, não, eu creio em Jesus sim, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu não estou dizendo para você ser ignorante com relação às pessoas, mas é gente que às vezes tem vergonha do Senhor. Jesus, ele falou, aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante do meu Pai. E o Senhor está dizendo, olha, vocês foram leais, vocês não negaram o meu nome. Terceira coisa que diz aqui no versículo 10, que porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eles tiveram perseverança em guardar a palavra, eles tiveram perseverança no meio das lutas, das provações, eles guardaram, não se desanimaram, não desistiram. Sabe por quê, querido? Quando a gente confia em Deus, nós não somos dos que retrocedem. Às vezes tem lutas em nossa vida, e todos nós passamos por lutas em nossa vida. Algumas vezes nós não sabemos que caminho tomar em nossa vida. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como eu vou resolver as coisas, mas nós não desistimos, nós olhamos para o Senhor e cremos que o Senhor é aquele que tem a chave, e que Ele pode abrir uma porta para nós, uma porta que nós não enxergamos no momento, mas que o Senhor abre e homem nenhum, e nem o diabo pode fechar aquela porta. Então, era uma igreja que perseverava, apesar das lutas e tribulações que eles tinham, como estava tendo perseguições em todo o mundo. Por causa disso, o Senhor dá algumas promessas para eles. Sabe por quê? Porque quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor vem nos abençoar. Sabe que as bênçãos vão correr atrás de você. Se você obedecer a Bíblia, as bênçãos vão correr atrás de você. Se você for fiel a Deus em tua vida financeira, for fiel a Deus no seu trabalho, for fiel a Deus lá na tua empresa, você não precisa do patrão estar atrás de você. Não, esta semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou o seguinte, que estava conversando com um irmão da igreja que tem um trabalho, é o patrão, um negócio, e ele dispensou as pessoas para o home office.
E aí ele falou, olha, nós estamos tendo que voltar ao trabalho, sabe por quê? Porque a pessoa fica em casa, não faz nada, né? Várias pessoas, ele falou, bom, está lá em casa e não está fazendo nada. Às vezes as pessoas falam, tá bom, agora é home office, e fica lá em casa, enrolando o dia inteiro, e é cristão, e pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, o Senhor está vendo. Sabe, queridos, eu preciso aprender a viver a minha vida, não diante dos olhos dos homens, que não é o homem que me abençoa, não é o homem que me promove, não é o homem que tem a chave, não é o homem que abre as portas. Às vezes a gente pensa que é o homem que abre as portas, mas se Deus fechar a porta, nenhum homem vai abrir as portas. E se Deus abrir as portas, nenhum homem vai fechar as portas. Esta semana eu estava falando com um dos meus filhos que uma vez nós íamos para um acampamento e eu fui com a minha esposa, ela não estava bem, nós fomos no médico e ela fez uns exames e os glóbulos brancos dela deram lá quase 0, sem resistência nenhuma. E a pessoa falou para nós, você não pode sair da tua casa, porque se você pegar, se um pernilongo te picar, você pode morrer. E nós saímos dali assim pensando, eu saí com meu coração apertado. Senhor, o que nós fazemos? Senhor, nós confiamos em Ti. E nós fomos para o acampamento, eu iria pregar no acampamento. E o Senhor esteve conosco. E depois de um mês, um tempo, voltou para fazer o exame, refazer. A médica falou, olha, toma este remédio, que tal? E voltou para fazer o exame, estava tudo normal. E a gente às vezes pensa, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica desesperado. Alguns momentos da nossa vida nós recebemos uma má notícia. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 112, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Não temerá más notícias. Na sua casa, a prosperidade e riqueza. Ele não tem medo de más notícias, porque ele confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Às vezes vem uma má notícia para a gente, mas os nossos olhos não estão no mar. Os nossos olhos não estão no vento. Os nossos olhos não estão na tempestade, os nossos olhos estão no Senhor, e o Senhor falou para aquele que obedece, eis que eu ponho a porta aberta diante de você, e ninguém vai fechar esta porta. E eu creio na Bíblia, meu amado, nós cremos na palavra de Deus.